Ainda na reprodução assexuada, iremos observar que nos poríferos existe um tipo especial de reprodução, é o que nós chamamos de gemulação. Em condições extremas, principalmente em poríferos de água doce, quando ocorre o período de estiagem, os rios começam a secar e uma das formas de preservação desses animais é a formação de uma estrutura chamada gêmula. Os amebócitos, células presentes no interior do seu corpo, são capazes de produzir uma estrutura de proteção, como se fosse uma carapaça. Essa estrutura é capaz de permanecer meses sem sofrer nenhum tipo de alteração. Quando volta a estação das chuvas e o rio recupera sua água, essa gêmula ela brota e, no caso, esse amebócito é capaz de originar novos indivíduos. Saindo da reprodução assexuada, iremos estudar agora a reprodução sexuada, onde nos chamaremos atenção para a conjugação e a fecundação. No caso, a conjugação permite que os indivíduos tenham uma capacidade de criar uma certa adaptação ou resistência. Essa conjugação ela é observada em seres unicelulares, como é o caso das bactérias e dos protozoários. Iremos observar que em ambos os casos irá existir uma troca de informações genéticas. No caso das bactérias, observamos que duas bactérias se unem através de uma estrutura chamada de ponte citoplasmática. A partir disso, ocorre a doação do material genético contido nos plasmídios de uma bactéria para outra. Geralmente, essas informações são adquiridas pela bactéria receptora, que a torna mais adaptada ou resistente a condições ambientais ou a antibióticos. A fecundação ocorrerá a partir da união de gametas masculino e feminino e ocorrerá tanto em animais quanto em vegetais. Iremos observar que alguns indivíduos podem apresentar os dois sexos, onde ocorrerá o que nós chamamos de autofecundação. Existem alguns grupos de seres que, apesar de serem hermafroditas, não aceitam a autofecundação e obrigatoriamente terão que realizar a chamada fecundação cruzada. Um outro aspecto importante é que essa união de gametas ela pode ocorrer tanto dentro quanto fora do corpo. E aí nós dividimos a reprodução por fecundação de dois tipos, a fecundação externa e a fecundação interna. No caso da fecundação externa, iremos observar principalmente em relação aos peixes ósseos e aos anfíbios, onde as fêmeas lançam os ovos na água e posteriormente os machos lançam os espermatozoides. Nesse caso, há uma grande quantidade de gametas, principalmente gametas masculinos, que têm que vencer algumas dificuldades do ambiente. Em relação aos peixes ósseos, iremos observar que normalmente eles procuram ambientes com águas calmas, tá? Para que isso facilite a fecundação. Entraremos em mais detalhes em relação à fecundação humana posteriormente, quando falarmos da anatomia e fisiologia dos órgãos reprodutores masculinos e femininos. Em relação à anatomia e fisiologia do sistema reprodutor masculino, iremos observar que existem órgãos específicos para a produção de espermatozoides e o seu lançamento no interior do corpo da mulher. Inicialmente, observamos que no interior da bolsa escrotal existem dois testículos que têm como capacidade a produção de hormônios e a produção de espermatozoides. Essa produção de espermatozoides ocorrerá dentro de canais que são chamados de tubos seminíferos, onde encontraremos células germinativas capazes de originar esses espermatozoides. Falaremos dessa germinação ou dessa produção de espermatozoides mais à frente, quando formos entrar na parte de embriologia. Dos testículos, nós temos lateralmente uma bolsa chamada de epidídimo, onde ocorrerá o armazenamento dos espermatozoides. Teremos também
a partir desse epidídimo, o canal deferente e depois o canal ejaculatório. A partir da uretra, o que é o canal que vai conduzir os espermatozoides para fora do corpo, essa uretra passará por dentro da próstata e receberá substâncias tanto da próstata como das duas glândulas vesiculosas, ou também chamadas de vesículas seminais. Nós vamos observar que essa substância irá proteger e nutrir os espermatozoides durante a sua viagem pelo corpo da mulher. Ainda observaremos duas glândulas chamadas de glândulas bulbo-uretrais, que têm a capacidade de higienizar a uretra antes da ejaculação. E para finalizar, teremos no caso o órgão copulador, que vai ser o pênis, que devido a uma maior intensidade do fluxo sanguíneo se tornará ereto devido à excitação e promoverá a entrada dos espermatozoides o mais próximo do colo do útero.